E aí, meus amigos? Segundou, semana começando para todo mundo e como eu falei no meu pós-jogo de ontem, né? Pro São Paulino a semana tá começando ruim, triste, meio desanimada, um desânimo completo com toda a situação do jogo do final de semana. Para quem não acompanhou aqui no canal da Pri Senhorães, ontem eu publiquei meu pós-jogo, falei muito sobre o time do São Paulo, falei sobre arbitragem, é claro, mas também analisei algumas coisas que eu acho que deram certo, outras que deram errado. Falei de jogadores individualmente, do Hernan Crespo também, enfim. Então, lá no meu pós-jogo tem bastante coisa falando do jogo mesmo, gente. E aí hoje, tô passando aqui para falar um pouquinho de arbitragem, né? Mais um desabafo, não tem uma informação, não tem nada basicamente, é sobre todo o contexto do jogo de ontem, também o pós-jogo, a maneira como as coisas se desenrolaram, né? Acho que nessa segunda-feira o torcedor de São Paulo está se sentindo muito desamparado, sabe? Vocês que estão me assistindo, a maior parte das pessoas são são paulinas, né? E vocês podem me confirmar. Mas eu tenho a impressão que o torcedor se sente um pouco abandonado, não só pelo São Paulo, também pelo São Paulo, mas no geral, né? É uma sequência de situações que acontecem com o São Paulo ao longo dos últimos anos envolvendo a arbitragem e a gente nunca vê as coisas mudarem, as coisas melhorarem. Então eu sinto aí um baita de um desânimo do torcedor de São Paulo. Conversei com muita gente, palmeirenses, são paulinos, a gente tem um grupo onde a gente comenta muito sobre futebol, um monte de gente que cobre o São Paulo, que vive o São Paulo, né? E a galera tá nesse clima mesmo de desânimo, sabe? De caramba, não sei como que a galera tá conseguindo assistir hoje programas esportivos, enfim, nesses momentos tem opiniões de todo tipo, né? Pessoas que preferem falar da arbitragem, pessoas que preferem falar do fato do São Paulo ter tomado essa virada, que para mim também não é algo que se deve ignorar, falei no meu pós-jogo de ontem, mas de fato, no meu Instagram ontem, quando eu postei o meu corte do pós-jogo, muita gente reclamou de eu não ter dado atenção suficiente, acho que são essas as palavras talvez, para o fator arbitragem. Eu discordo, porque eu falei bastante no jogo de ontem, mas aqui não é um YouTube onde eu vou fazer análises de arbitragem. É um YouTube onde eu vou falar sobre o São Paulo. Então eu tentei ontem falar sobre isso, ver as coisas do campo do São Paulo e também por cima da arbitragem. Mas aí eu tô gravando esse vídeo então pra gente falar de arbitragem, né? Porque eu entendo esse sentimento do torcedor são paulino que tá se sentindo muito exausto. O torcedor de São Paulo, ele já tá exausto do ano, né? O ano do São Paulo tá sendo, mas eu diria que já foi praticamente, porque já tá acabando, né? Bastante pesado, bastante difícil, muita coisa ruim acontecendo. E aí foi a gota d'água essa situação do clássico, porque o clássico era ali um carinho que o torcedor de São Paulo teve por alguns minutos, né, antes do segundo tempo, de que o São Paulo, pô, ainda era capaz de jogar um jogo bom, de vencer um rival no Morumbi, da torcida ter um pequeno ânimo, né, um pequeno presentinho para uma temporada tão caótica e péssima do São Paulo em tudo, né, em campo, na gestão, enfim, na questão das vendas, Cotia. E aí esse sonho, esse momento de alento foi tirado do torcedor à força pela arbitragem. Cara, eu tenho um pouco de dificuldade de discutir sobre árbitros e sobre atuação de arbitragem. E vou ser muito sincera com vocês aqui, tá? A galera que me segue aqui no meu canal me acompanha, sabe como eu sou, sabe que eu sou muito sincera, falo o que eu penso e tal. Cara, eu vou te falar que eu tenho um pouco. Cara, eu tenho um pouco de preguiça de ouvir opiniões sobre arbitragem, sabia? Porque, cara, pra mim é uma discussão muito clubista, sempre. Sempre muito clubista. Sabe aquela frase famosa? Não faço ideia de onde, né? Minha mãe que fala isso. Mas que é bem-vindo ao meu reino e os outros que se F. Basicamente, o futebol brasileiro é isso, né? Se o São Paulo tivesse ganhado o jogo também, acho que seria o contrário. Acho que o Palmeiras estaria dando muita ênfase para a expulsão da Bobadilha, do Bobadilha no caso, né? Da Bobadilha é complicado. Mas também não deu, aí decidiu dar só porque o São Paulo começou a dar foco. Então, assim, eu acho que às vezes a rivalidade e, também a parte da competição, ela transcende, né? Ela passa um pouco dos limites.
Então, me incomoda muito a maneira como Abel Ferreira se comportou na coletiva. Um comportamento muito diferente de quando é um erro contra o Palmeiras, né? E aí agora que foi a favor do Palmeiras, claramente, e quem tá falando isso não sou eu, são todas as pessoas do mundo, todos os palmeirenses também sabem disso. Aí o discurso muda. Aí eu paro e fico refletindo comigo, né? Como que seria para o técnico? Vamos pensar no São Paulo. Vamos supor que o São Paulo tem um pênalti roubado a favor, sei lá, contra o Corinthians, faz o gol, vence o jogo. É uma situação difícil, né? O Crespo chegar na coletiva, aqui a gente tá criando uma situação hipotética, tá? E falar, realmente não foi pênalti, São Paulo não merecia ter feito esse gol. É realmente uma situação constrangedora, né? É esquisito. E não sei se é esse o caminho, mas também não é o caminho uma hipocrisia gigantesca baseada em clubismo todas as vezes que acontece um cenário como o de ontem. Então, essa é a palavra. Sou jornalista, sou profissional, mas, cara, eu tenho preguiça de falar de arbitragem porque é uma discussão clubista sempre, cara, sempre. E, no fim das contas, cada um só liga pro próprio time, pro próprio umbigo, né? Como é que a gente pode discutir da união dos clubes, de criação de liga, de acabar com um sistema que atrapalha todo mundo, a maneira como o calendário é feito, sei lá o quê, união, vamos junto, se na hora H é cada um por si, né? E eu acho que ontem foi mesmo um pouco da gota d'água. Eu não lembro de ter visto, deve ter já acontecido, mas não lembro de ter visto um movimento tão grande, né? A gente viu pessoas do Flamengo falando sobre o assunto. Claro que o Flamengo é uma parte envolvida porque briga pelo título com o Palmeiras, mas foi de fato algo muito escancarado. Comentaristas, ex-jogadores, jogadores de futebol, Neymar, enfim, muita gente se movimentando, então realmente faz tempo, não me lembro de ter visto um movimento tão grande. Porque, de fato, acho que tem um pouco disso, acho que tem um pouco de cansaço das pessoas desse cenário, sabe? De ver uma parada que a gente gosta tanto, que a gente ama, que é o futebol, que era para ser um negócio, sabe, só em campo, e que vence o melhor, tudo bem se o Palmeiras virar o jogo, fazer 10-2 no São Paulo, no Morumbi ontem, é futebol. Só que ver essas coisas de fora atrapalhando, interferindo, cara, é muito desanimador, né? Porque você perde o sentido da coisa, você perde o significado de jogar bola, basicamente. Porque do que adianta, né? Você se esforçar para fazer o certo e tal, e tentar se juntar com outros clubes, se parece que fazer o certo você fica fora é um peixe fora d'água, né? Quando você tenta fazer o certo. Então, assim, pra mim é muito cansativo mesmo falar desse tema, cara. Porque ontem, por exemplo, quando a gente tava lá no Morumbi, no pós-jogo, era incrível, cara, como era os São Paulinos falando uma coisa e os palmeirenses falando outra. Na discussão ali, off, né? Das câmeras, né? Amigos mesmo conversando. É sempre assim. E aí eu sinto falta de ver um São Paulino que pensava uma coisa, às vezes mudar de opinião porque conversou com um palmeirense, ou vice-versa. Porque no fim, cara, é um discurso clichê, mas é verdade. É, Ontem foi com o São Paulo, mas pode ser com qualquer clube em qualquer momento. E vem sendo, a gente viu recentemente um desabafo por parte do Grêmio gigantesco, né? O Grêmio que considera que foi muito prejudicado ao longo desse Brasileirão, inclusive reclamou no jogo contra o São Paulo do primeiro turno que o resultado deveria ter sido diferente. Então, assim, todo mundo é vítima dessa situação. Não vou falar de sistema, porque essa é uma palavra muito forte para você acusar sem provas, mas dessa situação e dessa bagunça que é hoje em dia a arbitragem no Brasil, né? Todo mundo é afetado em algum momento e realmente o torcedor de São Paulo chegou num limite, porque é aquela frase do Rogério, né, num pós-jogo muito famosa, o São Paulo já tá uma M, ainda vai à arbitragem e faz aquilo, é muito complicado, cara, porque mesmo que jogar contra tudo e contra todos. O São Paulino, o torcedor de São Paulo hoje, vê o time indo mal, vê a gestão indo mal, vê tudo indo mal, vê a eliminação, ainda vê mais isso acontecendo, é muito desânimo, cara, muito desânimo. E todo mundo pode ser vítima dessa situação, só que ninguém liga enquanto não é a vítima, né? Dito isso, ontem, como eu falei, eu vi uma pequena luz no fim do túnel de que as pessoas são capazes de se unir em busca dessa melhoria e tudo mais. Só que tem que ter boa vontade de todo mundo, literalmente de todo mundo para conseguir resolver o problema, porque senão não resolve, né? Se sempre quem perder for o único que reclama, não vai dar certo,
né, basicamente. Enfim, também, pra finalizar, eu tô aqui com a minha cachorra que ela tá querendo sair, gente, pra ir no banheiro, eu acho, imagino, querendo sair do quarto. Tentando chamar ela. Para finalizar, a gente viu o São Paulo fazendo muitos movimentos, né? Nota oficial, o Belmonte falou, o Rui Costa falou na Zona Mista. Hoje a gente viu um vídeo do Casares publicado também pelo São Paulo, né? Mas me incomoda, eu acho que isso deveria ter sido feito em mais entrevistas, né? Provavelmente o próprio Casares, convocar uma coletiva, enfim, tudo mais. Acho que essa atitude de divulgar um vídeo gravado talvez não seja o melhor, porque o torcedor se sente distante, né? E acho que independentemente das diferenças entre torcedor e gestão nesse momento, seria legal o São Paulo meio que se unir ali, se juntar, né? Se sentir mais, o torcedor são paulino se sentir mais próximo da gestão do São Paulo e de que tem alguém brigando por eles. É claro que o São Paulo tá brigando e tá fazendo o que pode, também não tem muito o que fazer, né? Mas acho que o São Paulo poderia ter agido de maneira um pouco diferente em relação ao Casares, sabe? Não ser só um vídeo gravado. Mas enfim, aí é uma opinião minha. Sempre sou a favor das entrevistas, dos questionamentos, enfim. Acho que esse momento demandava isso, sabe? É isso, gente. Por esse motivo que ontem eu tentei focar um pouco mais no futebol, um pouco mais no São Paulo, nos jogadores, no Crespo, mas eu tô com vocês de que é um absurdo o que aconteceu, sabe? Só que, cara, ai, discutir arbitragem, sério, que preguiça. É muito clubismo, cara, é muito clubismo. A gente vê aí pessoas de muita influência nas redes sociais publicando umas besteiras para defender o ponto que não existe, né? Pontos que são indefensáveis, basicamente. Enfim, enquanto for cada um por si, provavelmente vai continuar essa história, né? Também não adianta ontem acontecer todo aquele movimento, todo mundo falando e tal, e só. Se acabar aí, não vai mudar nada, basicamente, né, gente? É isso. Tá aqui meu desabafo do dia. Esse YouTube também serve para isso, né? Para eu desabafar um pouquinho com vocês. Deixa o like aqui no vídeo, comenta e se inscreve no canal. E pega aí o meu linkzinho e manda aí pros seus grupos de São Paulino, no WhatsApp, onde é que você use, que você se comunique, aí sinal de fumaça. Mas espalha pra galera para se inscrever. Vem aí uma data FIFA pela frente e eu vou ter que quebrar a cuca aqui para ter criatividade para publicar vídeos todos os dias, gente. Mas irei, porque eu tenho um compromisso com vocês, fechou? Tamo junto, é nóis. Boa semana para todo mundo.